Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, conhecido como Professor LAC, e hoje a gente vai trabalhar um assunto muito interessante, um assunto muito cobrado em concursos públicos, que são princípios da administração pública. Para melhor entendimento didático, né, eu dividi essa aula em duas partes. Né? Eu tenho duas aulas de princípios, aliás. Eu tenho essa primeira aula, que é chamado Princípios Explícitos da Administração Pública. Né? Esses princípios explícitos são aqueles, né, devidamente consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 37, né, no caput. Né? O que diz lá o artigo 37 da Constituição? A administração pública direta e indireta obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? O famoso LIMP. Então nós iremos aí, nessa aula, estudar esses princípios, né? Aí eu tenho uma outra aula gravada, que é chamado Princípios Implícitos. Tá? Os princípios implícitos, que são aqueles princípios que estão aí, que estão previstos, né, nos ordenamentos aí infraconstitucionais. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Em especial, por exemplo, lá a Lei 9.784, a Lei 9.987 de 85, o Decreto-Lei 200. Então, esses são os princípios implícitos. Né? O somatório, preste muita atenção nisso. Tá? O somatório dos princípios explícitos mais os princípios implícitos, nós temos aí uma outra matéria, né, um outro conteúdo para vocês. É conhecido pela doutrina o regime jurídico único na qual a administração pública ele está sujeito. Então é o seguinte, no seu edital, por exemplo, você nunca deve estudar apenas para um concurso. Se no seu edital está escrito o seguinte, olha, regime jurídico único. Opa, o que o examinador está querendo cobrar de vocês? Exatamente dois conteúdos. Ele quer que você saiba quais são os princípios explícitos e quais são os princípios implícitos da administração pública. Bacana? Então vamos lá, né? É uma aula introdutória de princípios, né? Eu tenho que falar para você primeiro da importância do princípio. Aí eu trouxe um texto aqui do José Cretela Júnior, né? O que o José Cretela Júnior diz? Ele fala o seguinte, princípios são as proposições básicas fundamentais. Olha só, proposições básicas. O que é básico? Básico é o alicerce de uma casa, não é isso? Você tem que entender isso, um alicerce de uma casa. Em cima do alicerce é construir toda a casa. Se você não tem um alicerce ali bem constituído, o que pode acontecer? A casa pode ela pode cair, né? Ela pode cair, ela pode aí sofrer aí danos irreparáveis. Então, isso é o básico, né? Básico fundamental, típicas que condicionam, olha só, que condicionam todas as estruturações subsequentes. Exatamente. Se ele é o básico, você tem que enxergar lá o quê? Uma estrutura, né? A casa vai ser elaborada, vai ser produzida com base em cima da estrutura. Então, esses são os princípios, né? Por isso que em todo curso de direito administrativo, né, toda ementa, eles cobram os princípios, né? Bacana, então vamos lá, né? Princípios, né? E agora? Agora eu tenho que explicar uma coisa para você ainda, antes de entrar lá nos princípios explícitos, né? Eu tenho que fazer essa aula, essa introdução para vocês, né? Nós temos um doutrinador muito importante, Celso Bandeira de Melo, né? Bandeira de Melo, que ele tem uma obra muito citada pela doutrina no direito chamado Supremacia e indisponibilidade do interesse público, né? Professor, supremacia e indisponibilidade do interesse público são dois princípios, né? Só que são dois princípios, né, importantíssimos, fundamentais da administração pública, na qual ele chamou de pedras de toque. Opa, pedras de toque. E agora dica de concurseiro profissional. Toda vez que no seu edital, no comando de uma questão, ele não precisa nem citar Celso Bandeira de Melo. Tá? Ele coloca lá, pedras de toque. O que é isso? São princípios fundamentais. Ele está se referindo à supremacia do interesse público, tá? E à indisponibilidade. Né? Então você tem que analisar o seguinte, né, cara? Supremacia do interesse público. Vamos ler o texto aqui que eu vou aprofundar mais um pouco para vocês.
Os dois princípios fundamentais e que decorrem da assinalada bipolaridade do direito administrativo. Bipolaridade. Professor, o que significa esse bipolaridade? Exatamente isso, né? Esse bipolaridade significa dois lados, né? Então nós temos um lado, né, a liberdade do indivíduo. Então, de um lado, nós temos um cara que é chamado de particular. E do outro lado, a autoridade administrativa, que é nada mais do que a administração pública. Cara, esse conceito aqui é muito importante desse slide, você tem que entender. Então, no direito administrativo, nós temos a bipolaridade. Ok, beleza, né? Como é que é essa relação dessa bipolaridade? Aí vem. São os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular, que, embora não sejam específicos do direito administrativo, porque informam todos os âmbitos do direito público, são essenciais, porque a partir deles constroem-se todos os demais, né? Então temos supremacia e a indisponibilidade. Quando a gente analisa, né, uma supremacia do interesse público, né? Então nós temos aqui, gente, olha só, né, uma bipolaridade, né? Então nós temos aqui, de um lado, né, olha só, né? De um lado, nós temos aqui a administração pública. Aí, vou colocar aqui AP, né? De outro lado, nós temos aqui o particular. O que significa a supremacia do interesse público? Como é que se dá essa bipolaridade, né? Essa bipolaridade, ela vai acontecer de forma vertical. Professor, por que é de forma vertical, né? Porque a administração pública, neste caso, ele representa o interesse da sociedade. Ele representa o interesse da coletividade. Por isso que diz, né, que um dos princípios basilares, né, fundamentais do direito administrativo nada mais é do que a supremacia, tá, e indisponibilidade. Do interesse público, né? Ou seja, a supremacia é em relação a essa bipolaridade. Então tem uma relação vertical. Indisponibilidade porque ele não pode dispor da coisa pública, né? Da administração pública, né? Aqui é a coisa pública, a res pública. Aí, a res pública, né? Então a relação, né, no direito administrativo, em relação ao particular, ela é de supremacia, porque em conflito, né, entre o interesse do particular e o interesse da administração pública, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o interesse da administração pública, o interesse da sociedade, o da coletividade. É isso que interessa, né? E aí nós vamos dar exemplos aí, o caso da pandemia, né? No caso da pandemia, né, houve uma relação que vertical. Fecha o comércio, não sei o quê, porque ali um decreto do governador, né, um ato administrativo regulamentador, né, o decreto do prefeito ali estava estabelecendo o quê? Era a supremacia do interesse público, né, a supremacia do interesse público sobre o particular. Então isso aqui é a verticalidade. Então o direito administrativo está nesse patamar, né? Professor, prova, preste atenção. Então, no direito administrativo, a relação ela é verticalizada, de cima para baixo. Como é que vai cair na prova? Na prova vai falar que a relação ela é horizontalizada. Não, está errado. Professor, eu quero exemplos, né, de uma relação horizontal. A relação horizontal quando ambas as partes estão de igual para igual. Está lá. Professor, eu quero um exemplo, direito civil. Quando você faz um contrato de aluguel, por exemplo, de locação, né? O contrato de locação, você tem o locador e o locatário, os dois são iguais ali, né? Então o contrato faz a lei entre as partes, não existe uma verticalidade, ali é uma relação horizontal, ambos, né? Na qual ambos têm obrigações e ambos têm responsabilidades ali, perante aquele contrato. Então aqui a relação ela é o quê? Verticalizada, você tem que entender isso. Você tem que entender
dessa supremacia do interesse público, ok? Bacana, vou aqui, ó, muito importante isso. Isso aqui é um juízo de valor que você deve levar para todas as aulas de direito administrativo. Uma relação verticalizada, a supremacia do interesse público, não é? Isso a gente vai abordar durante as aulas, né? Todas as aulas de direito administrativo, praticamente, nós iremos estar abordando esses assuntos aqui e nós iremos estar reforçando para a galera. Tá? Então vamos lá, muito importante, né? Então, supremacia, tá, do interesse público e a indisponibilidade da coisa pública, né? Então tá aí para a galera aí, né? Claro, o princípio da legalidade a gente vai falar com mais detalhes daqui a uns instantes, né? Vamos lá, professor, e essa história, professor, de princípios expressos versus, né? Expressos, explícitos, né? Expressos, explícitos ou implícitos, né? Vamos lá, a Constituição Federal, lá no artigo 37, estabelece de forma expressa alguns princípios básicos que devem pautar a atuação da administração pública. Já falei para vocês, ó, artigo 37, lá no seu caput, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, e também ao seguinte, aí tem vários incisos aqui, né? Bacana. O que acontece? Acontece que a doutrina, né, classifica como expressos, né, apenas os princípios enunciados no artigo 37 da Constituição, né? O artigo 37. Todos os demais, inclusive os previstos nas normas infraconstitucionais, são considerados princípios implícitos, né? Expressos, explícitos, implícitos, uma vez que são decorrência lógica das disposições da Carta Magna. Ok. Os outros não estão previstos formalmente, tem outros não estão previstos formalmente numa alguma norma, né? Norma alguma, mas são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência por serem decorrência lógica de ditames da Carta Magna, possuindo assim a mesma relevância que os princípios expressos, né? Então o que acontece? Vamos lá, estamos falando dos princípios, né? Uma aula introdutória, já a gente já entra aí na legalidade, mas você tem que entender isso, né? Então você tem dois blocos aqui, ó, dois blocos, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, expressos, né, ou implícitos, né? Esse aqui é o cara que está previsto, né, na Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 37, caput. Ah, aí, bonitinho, né? O famoso LIMP, que será objeto de estudo dessa aula, ok? Aí você tem um 2, né? Implícitos, né? Esses implícitos não estão na Constituição, mas é decorrência disso, né? Aí você vai ter aqui, ó, primeira fonte, lei, né? Aí, ó, exemplo de lei, fonte dos princípios, né? Ó, lei 9.784 de 99, lei importantíssima, lei do processo administrativo federal, né? Temos outra lei aqui, ó, 87 de 95, né, princípio da continuidade, princípios aqui dos serviços públicos. Nós temos aí também, ó, o Decreto-Lei 200 de 67 e temos outras leis aí também, né, que vão dizer, né, o que mais, né, implícitos, né, nós temos aqui a doutrina, que traz outros, né, a doutrina, né, e vou colocar aqui também prática administrativa. O somatório desses dois é o entendimento do regime jurídico único da administração pública. Aí, ó, da administração pública. Às vezes, né, cara, a gente tem o quê? Nós temos aí que identificar, né, nós temos que interpretar o que está escrito no edital. Bacana, galera. Então aí nós temos aí uma estrutura dos princípios, né? E na estrutura dos princípios. Essa aula a gente vai matar os expressos, né? E depois a gente vai estar trabalhando aí um a um dos princípios implícitos, que são vários princípios, né? A gente deve estar trabalhando aí em torno aí de uns 10, 12 princípios aí, né, os mais importantes e relevantes para a nossa prova
de concurso público, né? Vem comigo, né? Ok, tá? E agora? Agora o primeiro princípio, da legalidade. Está aqui, né? Princípio da legalidade. Tá? O princípio da legalidade é muito importante. O princípio da legalidade é o princípio da proteção da coisa pública. O princípio da legalidade protege a sociedade do soberano. Tá? E essa legalidade para a administração pública, ela é muito interessante, ela é muito importante. Cara, isso aí, eu não consigo enxergar uma pessoa, um concurseiro, né, competitivo que não sabe isso. Então, primeiro, o regime da administração pública. Nós sabemos que ela é o quê? Ela está em supremacia, ela está acima, é verticalizada, ok? Tá, o que acontece? O que acontece é que a administração pública ela vai ter que ser controlada. E quem que vai controlar a administração pública? Vai ser o princípio da legalidade. Então, na administração pública, preste muita atenção, este princípio, a administração pública somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Eu quero fazer tal coisa. Aí você pergunta, não, lá na administração pública, o cara está lá, o burocrata. Está previsto em lei? Está autorizado? Não. Então você não pode fazer tal coisa. Porque você só pode fazer aquilo que a lei expressamente lhe autoriza. Tá? Para que isso, cara? Você tem que entender, a supremacia está lá. Então, o particular. Se você não colocar limites de atuação na administração pública, ela vai criar vários problemas, né? Vai ser aí umas relações muito desiguais. Então, isso aqui é a base do princípio. Então, o princípio que é da legalidade, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Por isso que nós temos aí também o quê? Diversas leis, né? Beleza, ok, tá? Então, vamos lá. Agora, outro lado. Alguém já viu, tá, uma frase escrito assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De novo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, o que eu acabei de ler para vocês é o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Este artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É exatamente o quê? Não aplica-se à administração pública, aplica-se ao particular, à vida privada. Enquanto o indivíduo no campo privado pode fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar aonde a lei autoriza. Então é o seguinte, professor, lá no meu bolichinho, para quem não sabe o que é bolichinho, é um pequeno comércio, né? Então lá no seu bolicho, lá, né, você tem lá no seu pequeno comércio, cara, ali é o seguinte, você pode fazer tudo o que você quiser, tá? Tudo o que você quiser, desde que não contraria a lei. Né? Professor, a lei é omissa. Beleza, se a lei é omissa, você manda ver, cara, né? Você pode fazer tudo o que você ali desejar. Tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Lá no setor. Agora, na administração pública, não. Tá? Lá é tudo esquematizado, tudo certinho. Isso aí é em decorrência até da burocracia. Você só pode fazer aquilo que a lei pode, aquela que a lei expressamente lhe autoriza. Isso é muito importante. Né? Vamos lá. Então, o princípio da legalidade traduz o primado de que toda a eficácia da atividade administrativa fica condicionada à observância da lei. Significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido, e expor-se à responsabilidade administrativa, civil e criminal, conforme o caso. Né? Então, o princípio da legalidade, gente, ele é muito importante, né? É muito sério. O que acontece? Você agiu, né, contrariando o princípio da legalidade. Ora, você tem que entender o seguinte, o cara só pode fazer aquilo que expressamente a lei determinar. Duas consequências em relação a isso. Você agiu fora dos limites da lei. Primeiro, este ato que você editou, esse ato, essa prática sua, ela vai ser anulada.
ela vai ser anulada por quê? Porque ela foi elaborada fora dos limites autorizados pela lei. A lei ali significa o quê? A vontade do povo. Então o povo assim desejou que seja assim. Se você só pode ser feito assim, não pode ser do seu jeito. Então as coisas que são feitas do seu jeito, sem amparo à lei, elas serão anuladas, são invalidadas. Ok, bingo. E aí, outra consequência. Opa, se você agiu contra o princípio da legalidade, fora dos limites da lei, o que acontece? Acontece que você vai responder de responsabilidade. Você vai responder administrativamente, porque você agiu em desacordo com o seu estatuto, forma civil se causar algum prejuízo, né? A administração pública ou a terceiros, ou criminal aí, se for aí, tiver uma conduta de crime, né? Do direito penal. Então, você responde por isso. Olha a importância do princípio da legalidade, né? A legalidade para o direito público, critério de subordinação à lei, e a legalidade para o direito privado é o critério de não contradição à lei, né? Então, aí, só para fechar essa dicotomia, tá, entre o poder público, a administração pública, o direito particular, o direito público contra o direito privado. Lá, aqui na administração pública, no direito administrativo, é uma subordinação à lei. Você está sujeito à aplicação da lei. É um princípio de subordinação, né? Então tá lá. Como é que seria o gráficozinho? Só para vocês entenderem aqui, né? Então nós temos aqui, ó, administração pública, ó. Administração pública, bacana? Então a administração pública, você sabe que é uma relação desigual, né? Ela está o quê? Supremacia, interesse público, né? Então o que acontece? Para controlar essa relação aqui, ó, nós temos a lei. A lei aqui vai delimitar aqui a área de atuação da administração pública, né? Ou seja, aqui é uma relação de subordinação. Já esse cara aqui, que é o particular, né? O que acontece? Esse particular aqui, ele é o direito de não contradição. Como assim, professor? Não contradição à lei. Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Tudo, né? A lei é pronto. Então, isso aqui é a estrutura. Você tem que entender essa lógica para você compreender com profundidade o direito administrativo. Você tem que entender essa lógica, né? Ok, né? Fechou, bingo, né? E aí, professor, vamos embora, né? Professor, o que acontece, tá? Num caso de um agente público não observar a legalidade? Quais são as consequências? Primeiro, tá? Já falei isso só para reforçar. O ato que não observa, o ato administrativo que não observa a legalidade, ele está agindo fora dos limites da lei. Opa, se está fora dos limites da lei, esse ato vai ser o quê? Invalidado. Ocorreu uma ilegalidade do ato administrativo. Tá? O que acontece? Imediatamente, ele tem que ser o quê? Revogado. Professor, essa revogação não autoriza a revogação, desculpa, não autoriza a revogação, né? O que autoriza aqui? Autoriza a anulação. Aqui, ó. Autoriza a anulação, tá? Por quê? Porque a revogação que a gente vai falar aqui é quando o ato ele é legal, mas não tem mais necessidade de ele existir no mundo jurídico. Então ele vai ser revogado, ou seja, é um ato discricionário. Na prova vai cair assim, um ato, né, administrativo por ilegalidade. Não atendeu o princípio da legalidade. Ele será revogado. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque não cabe revogação. A revogação ela é quando não há mais interesse de continuar com aquele ato administrativo, cessa seus efeitos. É um ato de discricionariedade. Professor, o que acontece? Acontece que a administração pública tem um princípio, que é um princípio da autotutela da administração, né? O que significa esse princípio da autotutela? Significa dizer que a própria administração pública ela pode o quê? Ela pode exercer o controle sobre os seus próprios atos que são editados.
Tá? Ele pode controlar seus próprios atos, né? E no exercício do controle da autotutela, ele vai ter duas ferramentas aí importantíssimas da autotutela, né? Ele vai ter primeiro, né, a faculdade da anulação dos atos, ó, anulação dos atos, né? E ele vai ter aqui o quê? Vai ter a faculdade da revogação. Revogação dos atos, né? Essa revogação aqui, ela é discricionária. Ou seja, né, ela é discricionária, né? Ela vai analisar dois pontos importantes. A oportunidade e a conveniência do ato administrativo. Ah, professor, eu quero um exemplo muito simples, vamos dar um exemplo de prefeitura, né? Então, o que acontece, né? A prefeitura autorizou um boteco, por exemplo, né, a utilizar parte da calçada à noite, né? Utilizar parte da calçada, porque a calçada é pública, né? Para ir colocar suas mesas. Então, ele autorizou, a partir das 19 horas, né, o estabelecimento ali, né, colocar ali as mesas e servir lá os seus clientes, né? Então, ele autorizou isso, a prefeitura autorizou. Passado um tempo, né, o que acontece? O fluxo de pessoas aumentou muito ali, o fluxo de pessoas, e a administração pública não tem mais interesse em dar aquela autorização, aquela permissão. E aí? Aí ele pega e faz a revogação. Ele revoga o ato, né? Mas ele é legal. Agora, se a permissão for fora dos limites da lei, é um ato nulo, é um ato inválido, né? Então, alta tutela administrativa, né? A gente vai falar sobre isso lá na administração pública, a gente vai falar bastante sobre isso. Estamos falando de legalidade, né? Então, o que acontece na legalidade, né? Vamos lá, né? A administração pública pode declarar nulidade dos seus próprios atos. Então, isso já entendeu aí o Supremo Tribunal Federal na sua súmula, né, do STF, número 346. Então, a súmula 346 do STF, ele já fala, né, olha, que ele pode anular os seus atos, né? Então, se os atos da administração pública não estiverem no limite da legalidade, eles poderão ser anulados, né? E o que acontece, né? Vamos lá, né? Nulidade, né? Então, nulidade, você tem que entender, opa, ele está o quê? Ele está fora dos limites, né? Ok. Efeito ex-tunc, tá? Vamos lá, isso é importante, cara. O efeito, né? O que é o efeito ex-tunc? Ó, efeito ex-tunc e efeito ex-nunc, né? Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Linha do tempo. Teve um ato aqui, ó, em 2020, tá? Esse ato aqui foi um ato administrativo que conferiu, por exemplo, né, uma verbinha de R$100 a mais, tá, na remuneração de um servidor. Tá lá, né? Só que acontece o seguinte, ó, tá, em 2022, tá, por exemplo, né, houve uma decisão, tá, teve uma decisão, letra A, né, uma decisão que retirou essa verba de R$100, tá? E essa decisão aqui, ela foi ex-nunc, tá? A decisão de retirar, ó, retirou a verba de R$100. Efeitos, né? Ex-nunc e ex-tunc, né? Tá aí. Efeitos ex-nunc significa dizer, ó, o A aqui, ó, a A, tá? Ela vai ser daqui para frente. Ela vai cessar daqui para frente, ó, daqui para frente, né? Ex-nunc, né? E o ex-tunc, tá? O ex-tunc vai retroagir, ó, B, ó, ex-nunc. Vai retroagir, vai ser daqui para cá. Então ele vai o quê? Retroagir. E aqui não retroage. Pronto, tá aí. Os efeitos, né?
Então é o seguinte, ó, nulidade, tá, é ex-tunc. Por que que ela é ex-tunc, né? Porque este ato aqui, ela foi editado, tá? Ele foi editado fora dos limites da lei, então ele não existe, como não existisse. Então ele volta, né? Professor, como é que eu vou memorizar esse ex-nunc e ex-tunc, né? Nunc, você tem que entender que é a nunca, aqui a nuquinha, né? Bate aqui, né? E o ex-tunc é a testona, a testa, né? Então você tem que entender o seguinte, tá aqui, eu estou em 2022, tá? Professor, o ato é ex-nunc. Opa, daqui para frente, né? Aí você bate na nunc. Pum, bateu na nunc. A cabeça vai para onde? Vai para frente. Então daqui para frente. Ó, pum, bacana. É ex-tunc. Pum, na testa, né? Pum, a cabeça vai para trás. Se a cabeça vai para trás, ela retroage. Isso aqui é macete de concurseiro, tá? Isso é o macete de concurseiro. Então ela retroage. Os efeitos, ó, ex-nunc e ex-tunc. Muito importante isso. Nós iremos estudar esses efeitos aqui, tá, por muitos momentos em nossas aulas futuras. Então você entende aí o ex-nunc e o ex-tunc. Tá? Então vamos lá. Atos, né? Então ele foi o quê? Anulado. Se ele foi anulado, o efeito é ex-tunc, né? Testa, pum, volta, né? Professor, e aí? Eu não posso passar adiante sem explicar para vocês a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula importantíssima também, que ela fala da capacidade, né, do exercício da autotutela também da administração pública de rever seus próprios atos, né? Então, vamos lá. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Ilegais. Ou seja, agiu fora dos limites da lei. Então, não foi legal, né? Então, no caso de ilegalidade, ele vai ser anulado. Beleza? Porque deles não se originam direitos. Parou. Por quê que eles serão anulados? Porque deles não se originam direitos, né? Ou seja, aquele direito daquela verba do cara lá em 2020, que do salário de R$100, né? O cara colocou, o que acontece, né? Aquela verba de R$100, né? O que acontece? Ele vai ter que devolver, né, na regra, né? Mas se aí vamos lá da boa-fé administrativa, né? Aí é outras coisas. Então ele vai retroagir. Quando ele retroage, significa dizer que vai ter que ter o quê? A indenização. Ele volta. Por quê? Porque aquele ato é como nunca se tivesse existido. Então isso aqui que fala que é o quê? Ex-tunc, daqui para trás. Agora, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então aí, né? Então o que acontece essa última parte, né? Da revogação. Então a revogação, aquela verba de R$100, por exemplo, né? Ela é legal. Só que a administração pública não quer mais conceder esse benefício por conveniência e oportunidade. Professor, uma questão de conveniência e oportunidade. Está sem orçamento. Tem outras prioridades mais importantes aí para utilizar esse recurso, né? Então ele não quer mais desejar, mas ela não é ilegal. É o quê? Então uma revogação, é uma revogação, né? Então aí, essa questão aí é importante aí do princípio da legalidade, né? Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10
é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fiquem tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.